Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos começando hoje a segunda temporada da série Curto Prazo Não Funciona, né? Agradeço os elogios de vocês e com isso a gente vai estender um pouco os conceitos e os conteúdos que a gente abordou na primeira temporada. Se você não viu, fica o convite para acessar. A série está salva no canal, mas não tem importância. Quer começar agora da segunda temporada, não tem muita importância ali. Não é um seriado Netflix, os episódios ali não dependem um do outro, tá? Vocês vão até achar curioso o tema que eu vou falar já nesse primeiro vídeo. Segunda temporada serão 5 vídeos, mas antes eu vou fazer o convite para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também comentar o que você está achando da série para concorrer ao livro A Lógica do Cisne Negro, do Taleb. Recomendo a leitura de todos os livros e um momento muito propício, inclusive, para ler Cisne Negro. Bom, o tema do vídeo de hoje, né, para a gente falar que o curto prazo não funciona, eu estou vendo gente realmente desesperada, né, ou em pânico com o cenário político, com os fatos relevantes anunciados, com o aumento de juros. O tema do vídeo 1 desse curto prazo não funciona é renda fixa, né? Então é curioso, você não deve estar tão acostumado a me ver falar de renda fixa, mas na nossa cesta de diversificação e para o curto prazo funcionar é muito importante como a gente vai lidar com a questão de renda fixa, né? Num momento onde os juros são elevados, né? Existe sempre aquela migração do capital de maior risco para a renda fixa. Muitas vezes o investidor iniciante toma essa atitude premeditada no curto prazo, sai de ativos de renda variável, de um fundo de investimento que ele possui em multimercado e vai alocando tudo em renda fixa. Já alerto, você vai perder dinheiro fazendo isso, não vai dar muito certo e pode sim e muito provavelmente frustrará suas expectativas como investidor. A gente vai abordar alguns temas aqui para como lidar com isso no curto prazo, diante de um cenário complexo de juros altos e de uma aparente atratividade da renda fixa. Bom, primeiro para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? Parece ser um conceito fácil, né? Mas o que de fato é a renda fixa, né? Então aquele clichê de que a renda fixa é garantida, né, é algo errado, né? E outro ponto importante, a renda fixa, ela não é tão fixa assim. Então acompanha aqui comigo, talvez nem todo mundo está tão familiarizado com uma estrutura de balanço, mas quando a gente está falando de renda fixa, nada mais do que estamos falando de prover recursos a um ente privado, a um amigo, né, até ao governo, né, e isso remunerar uma taxa, né, acho que até aí todo mundo já sabe, né. Quando a gente fala de companhias ou até mesmo do governo, a gente vai dividir as contas aqui do balanço de uma empresa, do governo, até mesmo da família, em ativo e passivo, né? Então, para a gente simplificar, vamos supor que você quer comprar o seu carro, né, e vai ficar aqui no ativo. Existem duas formas de você fazer isso, ou com capital próprio, né, que a gente chama ali do equity, né, e aí fazendo um paralelo com o mercado de ações, que vocês estão mais a par, né, de eu comentando, são as ações, né, é o IPO da empresa, é o capital do sócio. Essa é uma das formas de você comprar o carro ou investir em um maquinário no caso de uma empresa. E a renda fixa fica aqui do lado do passivo, né, existe ali toda a sopa de letrinha que a gente vai falar mais para frente, CDBs, LCIs, LCAs, né, é o que a empresa deve a terceiros, né, seja ao mercado, emitindo essa renda fixa, seja até mesmo ganhando prazo com fornecedores e com o intuito de sempre alocar capital nos seus ativos, no exemplo que eu dei aqui da pessoa física, comprar o carro e possivelmente gerar receita, né, com esse ativo. Vamos supor se você usar o seu carro ali para como um táxi, Uber, enfim, né? Você gera receita se capitalizando no mercado. Então, renda fixa, a hora que a gente fala disso, né, a gente está compartilhando o risco de alguém. A gente está emprestando dinheiro, seja para o governo, seja para uma empresa, seja para um amigo, né, para que ele tome uma decisão de investimento e remunere o nosso capital a uma determinada taxa. É claro que existem riscos envolvidos. Não necessariamente aquela empresa vai remunerar ou vai gerar valor, né, conforme o esperado naquela emissão, né? Nem todo empréstimo você recebe de volta com juros, né? Nem todo investimento que você faz você consegue pagar no dia do vencimento a parcela do banco, né? Então a renda fixa não é tão fixa assim, é por isso que às vezes isso no curto prazo acaba gerando uma bola de neve, né? O investidor se frustra ou até mesmo quando recebe a taxa acordada não era aquilo que esperava. A gente vai falar desses detalhes.
Eu vou deixar essa tabelinha aqui, né, de risco da agência classificadora de risco, a Fitch, né? Certamente você já ouviu falar sobre ela. A agência classificadora de risco, ela emite uma nota, né, para as emissões de países, para as emissões de empresas, e isso é uma referência do risco. Então, se a gente está falando de uma renda fixa que está subindo, obviamente a gente está falando de um risco subindo, né? E quando o risco é maior, né, a chance de você receber aquele capital pode ser menor e você vai exigir, obviamente, essa taxa de retorno maior. E aqui que está uma pegadinha do curto prazo, né, que muitos investidores não se atentam, que ao comprar o Tesouro Selic, né, ou ao comprar o título de uma empresa, né, a partir do momento que essa taxa sobe, se referindo ao aumento de risco dessa empresa, desse governo, e, obviamente, a piora de uma nota de classificação de risco, o valor daquele título, né, daquele montante investido, ele diminui. Tá? Então, na renda fixa, você tem uma relação entre o PU, né, que é o valor que você investiu, vamos supor, se você comprou uma debênture da Taesa por R$1.000, né, se aquela debênture tem uma subida de risco e vai te remunerar mais em taxa no vencimento, esse R$1.000 que você investiu, ele decresce de valor. Então, esse é o ponto onde a renda fixa não é fixa assim acaba muitas vezes frustrando o investidor, especialmente aqueles que não levam até o vencimento, né? Ou que a deterioração, né, do risco-retorno se agrava tanto que essa empresa pode até mesmo chegar a não pagar o retorno ou a devolução do principal aos seus investidores. E esse é um ponto muito importante, né, que vai gerar um estresse no curto prazo, até mesmo pela mudança da legislação recente, né? Começou esse ano ali, os títulos terão uma chamada marcação a mercado. Sem entrar tanto aqui nos aspectos técnicos disso, né? Aquele investidor tradicional de renda fixa que não viu o valor ali investido alterar com as subidas das taxas ou com a diminuição do risco, né? Diminuição, enfim, das taxas, ele vai começar a observar em alguns títulos específicos, né, essa variação do capital investido. Então, isso causa um grande estresse no curto prazo. Isso vai causar, tem gente que ainda nem sabe dessa mudança, né, tá achando que a renda fixa de fato é fixa e vai ver essa oscilação sem saber o porquê da oscilação, né, que essa justificativa que a gente deu agora no início do vídeo. E isso vai fazer com que aquele investidor, né, pouco preparado ou que está deixando o pânico ali no curto prazo tomar conta, fazer o resgate. E aí nesse resgate não necessariamente é o melhor momento de fazer o resgate, né? E isso aconteceu também em 2002, né? Também num momento ali de transição, né? De política de presidente, né? De pensamento político, na realidade, com os fundos de investimento, né? Então, me lembro que naquela época houveram resgates de 20% mais ou menos daquela indústria, que era muito menor do que é hoje, mas 20% do total investido naquele momento, em fundos de investimento foram resgatados. Se a gente olhar a história, né, para trás, certamente não foi o melhor período, né? Foi um momento de estresse do curto prazo, o investidor despreparado ou que não entende ali sobre o curto prazo, né, como fazer esse curto prazo funcionar, resgatou e certamente, se hoje olhar para trás, deixou um caminhão de dinheiro na mesa. Aliás, eu vou deixar uma tabelinha aqui também, né, sobre aqueles títulos que terão marcação a mercado. Assim, se você já investe em renda fixa, você vai saber a partir de quais títulos ali você vai conseguir observar essa variação e aí eu pretendo dessa forma, né, que você esteja preparado e não se desespere, né, mas entenda que isso é um formato normal de mercado, é uma legislação nova para esses títulos, né, e só para adicionar um conceito que talvez não tenham ouvido ainda, é a marcação na curva, né? Antigamente era a marcação na curva, independente da oscilação ali, né? O título era mostrado com a só valorização do PU multiplicado pela taxa e a oscilação, né, que existia no caso não era tão evidente. Um outro ponto muito importante, né, do curto prazo não funcionar também para a renda fixa ou para essa tomada de decisão abrupta, né, em cenários ou de euforia ou de pânico, como a gente comentou muito, né, na temporada 1 do curto prazo não funciona, é que o investidor ele acaba esquecendo, né, que ainda que ele migre uma parcela, né, do capital para renda fixa ou aumente a exposição já existente, ele esquece da importância da diversificação. Então ele vai atrás de um conselho ali, de uma dica da internet, do próprio assessor dele de investimentos, do gerente de banco, enfim, do amigo, do cunhado, e ele imagina que investir em renda fixa é escolher o título do governo
e investiu 100 mil reais que ele destinou no título do governo, né? Ou o montante que seja, R$ 1.000 ou 100 milhões de reais, não importa, né? Mas esquece do conceito básico da diversificação. Então, o curto prazo, né, para prejudicar o investidor, né, ele vai colocando ali fatores como sendo esta é a renda fixa que vai pagar mais do que a Selic, ganhe mais do que 100% do CDI. E aí o investidor aloca em um único tipo de ativo, em uma única taxa, em um único vencimento. Esse é um fator crucial para o investidor não ter sucesso no curto prazo e perder dinheiro. Então eu quero fazer uma lembrança importante aqui, né? A partir do momento que você decida investir em renda fixa, diminuir exposição em risco, lembre que a renda fixa ela é dividida em duas grandes classes, né? Uma delas é o pós-fixado, a outra é o pré-fixado, né? No pós-fixado, a gente está falando de títulos de renda fixa, né, que tem a sua taxa de remuneração variável, né? Então o CDI ele é um pós-fixado, a gente não sabe quanto que vai ser o CDI de 2023, 24 e 25, né? Existem as projeções, né? E o pré-fixado é um título que fala, olha, eu te remunero 10% ao ano, independente do CDI, da inflação, tá? E aí a diversificação que tem que ser além de emissor e entre renda fixa pós-fixada e renda fixa pré-fixada, é importante diversificar vencimentos, né? Então não é pegar aqueles 100 mil reais e colocar só no vencimento de um ano, no LCA-X, não é colocar no vencimento só de 5 anos porque remunera mais, né? Diversifique entre taxas, tá? Então, mais um ponto importante, eu vou relembrar cada um dos fatores, é diversificar entre pré e pós-fixado, diversificar entre emissor, então a debênture da Taesa, da Vale e da Petrobras, por exemplo, é melhor do que uma única, né? Obviamente de acordo com o seu perfil de risco. Falamos aqui de títulos de crédito privado, né? Tem os títulos do governo também, então não alocar em um único emissor, isso é muito importante. E o terceiro ponto é diversificar entre os indexadores. Tem rendas fixas que pagam o CDI, tem renda fixa que paga inflação mais, tem renda fixa que paga IGPM. Muito importante ter consciência da diversificação na renda fixa, para o curto prazo de fato não te prejudicar. Por fim, um ponto muito importante, né? A gente não tem que se iludir do conceito de taxa alta sendo uma taxa boa, pura e simplesmente boa, né? A gente tem que lembrar do conceito de taxa real. O que é a taxa real? É a taxa que aquele título vai te remunerar descontada a inflação, para que você mantenha o poder de compra. Eu vou colocar uma tabelinha aqui onde a gente vai ver o Brasil ainda, obviamente, como destaque, né, entre os países de maior taxa real, né, ou seja, uma taxa de juros, a nossa Selic remunerando muito acima da inflação, mas a hora que você faz o desconto, né, que na conta correta é dividir a Selic pela inflação, né, não uma subtração simples, você entende ali de qual percentual de risco o país, né, ou quanto um título do governo ou um CDI, por exemplo, para simplificar o conceito, remunera de fato o seu capital, tá? Então, sem aquela falsa ilusão, né, de que juros a 13,75 é 13,75 garantido no ano, vale lembrar muito do conceito de taxa real para que você não se frustre no curto prazo, né? Para que depois de um ano de investimento, você ainda que tenha o valor ali da renda fixa, ele tem que ser comparável, né, a outros ativos. Por isso que diversificar é sempre muito importante, tomar as atitudes premeditadas, achando que elas são as corretas ou as mais conservadoras em um cenário conturbado como o atual, muitas vezes vão prejudicar os seus investimentos. Você vai deixar dinheiro na mesa ou vai até mesmo perder para a inflação, como foi o caso que a gente viu, né, nesse comparativo entre as taxas globais aí do G20, né, alguns países que eu trago para a gente fazer essa comparação de risco. Então, diversificação, inclusive, né, entre nações, né, entre local de investimento, né? Será que o risco Brasil acentua em comparação a um risco Chile, né? Então, muito importante a gente olhar esse fator também de taxa real e não só da taxa nominal. Existem muitos outros fatores, né, para a gente olhar quando a gente está falando do curto prazo não funciona. Inclusive é um mito imaginar que você tem que levar aquela renda fixa até o vencimento para ter
o melhor retorno. Muitas vezes essa apreciação do preço unitário que a gente falou, né, decorrente de uma melhora do risco daquele emissor, pode ser um movimento interessante para operar também renda fixa, tá? Então a gente faz um pouco disso nas séries, né? Eu vou fazer o convite para você assistir o episódio 2, a gente vai trazer outros temas, né? A ideia aqui da série é mostrar que o curto prazo sim funciona, desde que você aloque, né, com diversificação, com gerenciamento de risco e principalmente, né, em ativos que atendam o seu perfil de investidor e a sua expectativa de retorno, né? Essas migrações histéricas muitas vezes, em movimentos de pânico e euforia, é o que a gente quer quebrar aqui para que de fato o curto prazo funcione e consequentemente o longo prazo dos investimentos. Não deixa de comentar aqui o que você está achando da série para concorrer ao livro do Taleb, Cisne Negro, e eu te encontro no episódio 2 que vai no ar domingo. Forte abraço!